Fala pessoal, mais um Pod Juliano começando. Estou aqui com meu amigo Antônio da Astral. Vamos fazer um bate-papo muito maneiro, muito bacana. Vamos falar sobre network. E olha só, presta atenção. O Pod Juliano é um oferecimento da Conecta Comunicação e Juliano Colchões. Não perca tempo e vem para Juliano Colchões. Antônio, vamos começar? Vamos nessa. Dia. Vamos falar sobre network. É muito importante para o empresário, dentro das suas relações profissionais, ele não ficar isolado. Ele precisa de contato, precisa falar com seus pares, precisa falar com pessoas. O que você acha do network para o empresário? Qual a sua opinião sobre isso? O que você acha que isso traz para as relações dos negócios? Todo mundo sabe, né? Todo mundo que é empresário percebe muito como é solitário você ser empresário, né? Tomar decisões, às vezes decisões difíceis. Eventualmente você não pode nem compartilhar os teus pensamentos com outras pessoas, nem para o seu travesseiro, né? Nem para o travesseiro lá da Colchão Julião. Exatamente. O travesseiro lá da Juliano Colchões, às vezes você não pode nem contar nada para ele. Nem pode contar para ele. Mas o empresário ele sente muita necessidade de falar com especialistas, de falar com mentores, de falar com pessoas que possam ajudar a ele a perceber outras dimensões das questões que ele tem que tratar. Sim, sim. Então, hoje em dia, existe uma certa carência, não de oportunidades e não de facilidades, mas muito mais dessa proximidade que a gente estava falando um pouco antes, né? Sim, nos bastidores aqui do Pod Juliano. Que chega a beirar uma certa confidencialidade, né? Exatamente, né? Às vezes a gente lá no nosso momento isolado do escritório, né, naquela questão de tomada de decisão, você precisa, às vezes você quer, às vezes conversar com alguém, conversar com um mentor, conversar com, enfim, com algum especialista para te ajudar, ou até mesmo com algum parceiro, algum amigo, empresário, alguma pessoa que você possa confidencializar alguma coisa, te abrir os olhos para um lado, e a gente acaba não tendo isso, né? Porque é difícil você encontrar pessoas que conseguem conjugar duas questões. Em primeiro lugar, ser um especialista de uma área em que você tem aquela necessidade de resolver. E, em segundo lugar, conhecer o teu negócio e o teu contexto. Sim. Né? Porque cada situação tem a sua particularidade que exige uma abordagem diferente. Então, você tem que encontrar... E é aí que está a dificuldade, né, Juliano? Sim. Você encontrar alguém que seja um especialista, que conheça profundamente aquela área sobre a ótica técnica e que também conheça o seu negócio, conheça você, conheça o intrincado que é o teu negócio. Não, concordo, Antônio, mas uma coisa que eu vejo também é que poucos empresários fazem é fazer o network para vender o seu negócio, né? Para criar algum tipo de parceria e tudo mais. Eu acho que isso poucos fazem, muitos empresários ainda precisam fazer, precisam sair dessa caixinha, né, de dentro do escritório e vir sim para os ambientes, né, onde os empresários se encontram e tudo mais. Apesar de eu ter uma percepção que esse relacionamento ele ainda é um pouco frio, né, mas ainda alguns empresários saem de dentro da caverna, vamos dizer assim, e vão tentar fazer algum tipo de relacionamento para tentar, né, explorar mais o seu negócio, para tentar fazer algum tipo de parceria. O que você acha disso? O que você acha que poderia mudar nesse sentido? Então, tem duas questões aí que estão envolvidas nesse aspecto, né, de você desenvolver o teu negócio através de parceria, através do networking, né? Uma é que você precisa, antes de mais nada, você precisa ter uma reputação e conquistar a confiança das pessoas, né, dos outros empresários. Você não vai colocar o nome da Colchão Juliano junto ao empresário que não merece. Exatamente, não. Juliano Colchões não... Já tem décadas, sim. Não é? Você vai proteger. Anos, Exatamente. Tem história com a cidade de Niterói, então, assim, impossível. Tem que ser dentro de um grupo seleto ali. E isso não acontece de uma hora para outra. Perfeito. Essa construção da reputação, da confiabilidade, isso acontece ao longo de um tempo. E o que acontece hoje é que nós estamos em tempos de... quando se fala em tempo de internet, se fala em tempo de vida de cachorro, né? Que um ano virou 7 anos. E hoje o imediatismo, né? As pessoas não têm muita condição, não tem muita expectativa de esperar você aquilo se concretizar. O investimento de tempo acaba afastando as pessoas de criar essas oportunidades, essas parcerias. Você acha que depois, né, assim, dessa ampliação da internet no pós-pandemia, você acha que o empresário ficou preguiçoso de sair de dentro
de casa, da empresa, ir nos encontros. Você acha que isso aconteceu? Dele ter aquele contato pessoal, igual a gente está tendo aqui, essa interação que a gente está tendo. Pessoal, vocês não sabem, nos bastidores aqui, antes eu e o Antônio, a gente começou a falar de um monte de coisa aqui, ele me revelou algumas coisas das particularidades dele, eu falei das minhas, e, enfim, a gente está querendo trazer isso, essa questão da interação, do contato humano, entenderam? Eu concordo com você, mas concordo no sentido de que hoje você tem um leque muito maior de empresários. A internet trouxe um acesso a empresas, a pessoas, que a gente jamais imaginaria que alcançaria. Então, a quantidade de empresários aumentou muito. Quem não tinha essa condição já está tendo com pequenos negócios, né, de venda eletrônica. Vem se desenvolvendo ali. Mas aqueles negócios que precisam de mais estabilidade, um investimento mais pesado, e etc., está usufruindo da internet para poder alcançar outros mercados, mas está tornando realmente os empresários mais preguiçosos. Eu não diria mais preguiçosos, eu diria que estão mais refém da tecnologia. Sim. E para entender e acompanhar a tecnologia, eles acabam tendo que tirar um pouquinho do tempo daquele lado social, da parceria, etc. Sim, não, concordo bastante, até porque assim, né, a internet ela é um mundo novo. Ainda é um mundo novo, é uma coisa que está assim, que, ao meu ver, ela ainda está entrando, né? Ela ainda está entrando, já ganhou muito espaço, mas ela ainda está entrando. Eu acho que é um campo que é até importante para a gente desmistificar, né? Mas, assim, né, eu vi que muitas pessoas, elas ficaram, se afastaram do social, né, desse contato pessoal mesmo, desse contato humano, e vieram mais para dentro das redes sociais, vieram para dentro dos sites, porque às vezes a gente está falando, eu muitas das vezes opero, né, com a internet, falando com alguns fornecedores, e, enfim, cara, eu estou falando com uma pessoa que eu não sei nem como é que é. A tecnologia tem esse poder, né, de aproximar e, ao mesmo tempo, isolar. E a internet, redes sociais, é um processo que está em amadurecimento contínuo. A gente vai ver essa transformação acontecendo aí ao longo de várias décadas ainda, coisas que a gente não consegue imaginar, que a própria tecnologia vai influenciar, vai mudar Sim. caminhos, vai alterar. Hoje Sim. A gente talvez não tenha visão. Você já imaginou, por exemplo, talvez você não tenha pego isso, mas eu peguei a minha avó, quando ela atendia telefone, ela pegava o lencinho porque ela estava com medo de encostar o telefone. Hoje você fala com o celular, você fala com outro mundo, praticamente de graça. Sim. É uma mudança assim, radical. O que está por vir aí? A gente ainda não sabe. E o momento de hoje é um momento muito desafiador. Tanto para quem, como eu, é de outra geração e não nasceu na época do celular, e você, que já nasceu na época do celular, Sim. mas está vendo uma transformação muito acelerada. Sim. Realmente, depois da pandemia eu vi que realmente as coisas, né, dentro do mundo virtual, a questão tecnológica, assim, acelerou bastante, né? E, inclusive, você fez um comentário, né, que agora a gente fala com outro mundo, né, assim, muito rápido. Sim, cara. Foi engraçado, porque ontem a gente recebeu uma ligação de Portugal, lá para a loja, porque enfim, o cliente, o filho, né, no caso, mora em Portugal, a mãe mora em Niterói, só que ela, por um acaso, ela está acamada, e como já compram com a gente já há muitos anos, queriam saber se a gente tinha algum um produto específico, mas era material hospitalar, que aí não faz parte do nosso portfólio, do nosso portfólio de trabalho. Aí, coincidentemente, na hora, eu atendi a ligação, os meninos estavam ocupados lá, aí eu saí do escritório lá para poder fazer o atendimento e expliquei para ele. Então, assim, eu não lembro quem é a pessoa, né, porque tem tempo. Nunca encontrou? Né, talvez eu não tenha encontrado com ele, talvez com a mãe dele sim, mas, enfim. Mas você vê como é que é, você fala e você não sabe com quem que você está falando. Ao mesmo tempo aproxima e ao mesmo tempo distancia, porque a relação humana ela fica menos sólida, menos concreta, né? É literalmente mais virtual, né? Literalmente virtual. Agora, uma coisa interessante, né? Você tem vivência, eu também tenho vivência, que ainda, né, existem os grupos, né, os encontros, né, de alguns empresários, né, tanto na
na CDL, né, nós, né, temos, né, os cafés da manhã empresarial, o café da manhã empresarial, né, que no caso faz com que chamam os empresários a virem participar para criar realmente network, relacionamento, né? Eu, por um acaso, quando eu comecei a frequentar a CDL com meu pai, né, você vai conhecendo alguns empresários, alguns eu posso chamar de amigos, outros eu posso chamar de parceiros, outros eu posso chamar de conhecidos. E eu sei que você participa também desses Parceiro, grupos. Traz para a gente um pouquinho dessa sua vivência, dessa sua participação, qual o seu olhar sobre isso, o que você vê com esse contato, né, que de fato, né, um contato presencial mesmo, né, mais caloroso com algumas pessoas. Você falou uma palavra assim, fundamental, caloroso. É essencial você manter essa chama viva, né? O contato pessoal, o olho no olho, apertar a mão, um abraço apertado, né? Você perceber que aquela pessoa engordou, emagreceu, ficou mais velho, ficou mais careca. Uhum. Eu faço parte de um grupo de colegas de faculdade, a gente se formou há 34 anos. Uhum. E a gente troca informação lá direto, no WhatsApp, coisas simples, coisas bobas, e às vezes coisas muito sérias, às vezes divergências, mas isso faz parte do nosso crescimento como seres humanos. Sim. Se a gente abrir mão disso, a gente vai abrir mão de compartilhar a experiência com os outros. Experiência, sim, com certeza, né? Isso daí dá mais profundidade à relação, sim, e acelera o teu crescimento pessoal, o teu crescimento profissional, até com coisas que você não concorda. Não, eu não concordo com isso, isso eu tenho que ter cuidado. Ou então, nossa, eu nunca tinha pensado isso na minha vida. Por que eu não consegui relacionar esse ponto com esse ponto? É uma visão, uma abordagem que te desperta, né? Te provoca, né? Mas nesses relacionamentos, né, dentro de eventos, né, eventos sociais, como o Café da Manhã Empresarial, quando você encontra os empresários, né, você quando você está conhecendo um novo empresário, você acha que você tem que... que tipo de comportamento você acha ideal? Você vai mais, vamos dizer assim, na retaguarda, vai conhecendo um pouquinho, né? Como é que... Porque a gente tem que ter... Interessante essa pergunta. Porque o que acontece? A abordagem, exatamente, porque a gente tem que ter inteligência emocional para a gente saber, porque quando você não conhece uma pessoa, você não entende como ela é, não sabe qual é o perfil dela, de que forma você pode chegar. Como a gente já se conhece, a gente já tá bom. Entendeu? Eu vou te dar uma resposta, que é o momento que eu estou vivendo agora, que é a questão... eu sempre pratiquei isso na minha vida, sempre percebi isso, né? E eu ficava um pouco frustrado quando não percebia isso nos outros. Tem uma frase que eu conheci há pouco tempo, já praticava e conheci e percebi a profundidade disso. No primeiro momento, seja profissional ou até mesmo no pessoal, essa primeira é a impressão que fica, e você tem que se mostrar mais interessado do que interessante. Perfeito. Então, isso vai consolidar as relações. Quando você se mostra disposto a conhecer o outro, a entender o outro, a saber o que ele faz, o que ele pensa, o que ele precisa, isso começa a estabelecer uma conexão mais forte. Se importar com o outro, exatamente. Né? Que é uma coisa que a gente está faltando hoje no dia a dia, né? Você quer pagar logo suas contas, você quer furar o sinal, você quer atravessar, quer pegar aquela vaga. Então, a gente tem o tempo é muito rápido, as nossas necessidades são muito grandes e a gente não para pensar no outro. Então, quando você faz essa abordagem de você ser interessado, aí você já abre mais. Agora, obviamente, depois disso tem os outros passos, né? Que é o que você colocou, né? Essa pessoa tem afinidade com os meus valores, com os meus pensamentos, né? E aí vai um outro passo. Essa pessoa é confiável. Então, a gente vai construindo passo a passo e não acontece de uma hora para outra, né? Tem uma sequência lógica que você tem que seguir. Eu fazia isso por instinto, e hoje eu já consigo fazer isso de uma forma intencional. Eu já consigo perceber essas etapas do relacionamento para poder... E aí a coisa que a gente estava conversando é acelerar o nosso processo de decisão. Para acelerar o nosso processo de decisão, né? O nosso processo de atividade do dia a dia. Sim, não, com certeza. E assim, uma coisa interessante do network, que eu vejo que às vezes nós conhecemos pessoas que são parceiros para, literalmente, questões de trabalho, enfim, você está ali, está em contato com aquela pessoa porque os negócios
tecnicamente Tem afinidade, tem né? afinidade, os negócios se casam, ele está te gerando um determinado lucro e você, ao mesmo tempo, para ele, ok, isso morre naquilo ali. Mas existem outros relacionamentos, né, que a gente passa, né, não só no sentido de ser parceiro comercial, vamos dizer assim, você passa para um Passa a ser âmbito parceiro, às vezes, de vida, de né? vida, né, já parte para a parte social, Isso. mas fora do relacionamento profissional, uma coisa pessoal. Você tem esse tipo de relacionamento? Eu acredito que sim. Tem. E você acha importante isso? Como que acontece esse tipo de afinidade? Eu vou falar de um aspecto positivo que eu tenho em relação a isso, né? Eu tenho amigos de mais de 30 anos de profissão, colegas de faculdade, colegas que fizeram escola técnica comigo, né? Que estudaram comigo. E a gente vai desenvolvendo essa afinidade ao longo do tempo e a gente vai crescendo juntos, né? E tem algumas ferramentas modernas que ajudam muito você a fazer isso, né? Eu faço parte do primeiro milhão do LinkedIn. Legal. Então, já estou no LinkedIn há 20 anos, mais de 20 anos já. E lá é uma plataforma que começou, no primeiro momento, era fazer exatamente isso que você está falando, né? De conhecer pessoas que têm afinidade de negócio, de profissão, de interesses profissionais, e aí começou a transformar também os profissionais, e daqui a pouquinho explodiu de uma forma que hoje a gente vê Facebook, etc. O LinkedIn também tem esse padrão, né? De você agora se conectar com pessoas que nem sempre você conhece, mas que têm afinidade com você e amplia muitas as oportunidades. Eu vejo muito positivo esse movimento de você se conectar com as pessoas, mas sempre com o cuidado, né? Você tem que saber com quem você está se conectando, tem que ter alguns critérios para você não envolver com... Mais cuidado e menos ansiedade. Isso, perfeito. Você fez uma colocação perfeita. Mais cuidado e menos ansiedade. Porque a gente é levado, né? Conectar. É porque exatamente, né? Tem essa questão, né? Eu vejo que muito, assim, meu dia a dia, né? Dentro de uma loja, né? Onde a gente está vem fazendo transformações constantes ali. E o que eu começo a analisar quando eu venho para dentro do salão mesmo, do showroom da empresa, como as pessoas estão ansiosas. Muito ansiosas. Eu vejo clientes, né? A gente, né, basicamente, né, a gente faz o B2C ali, 90% do meu negócio é B2C, né? Mas assim, a gente vê a questão das pessoas com ansiedade, assim, 80, 90% ali você nota traços de ansiedade, que eu fico no backstage ali, às vezes observando, falo, cara, como que às vezes as pessoas elas estão com um processo de ansiedade. O corpo fala, né? O corpo fala. O corpo fala. O movimento das mãos, os passos, o direcionamento, você percebe que a pessoa está inquieta ali, tá... Exatamente. E aí eu vejo todo o processo lá do consultor, né, realizando ali toda uma abordagem para tornar aquele atendimento mais relaxado, aquele atendimento mais calmo, mais leve, para que a pessoa fique mais à vontade, entenda a informação, porque às vezes você está falando, a pessoa está tão ansiosa que não escuta, ela está ouvindo, aí está fazendo aquele negócio, né? O pessoal fala, né? Entrou por um ouvido, saiu pelo outro e não entendeu nada. Hoje, atualmente, parece uma tendência que as pessoas têm dificuldade de escutar. Existe uma necessidade muito forte de você falar, de você ser ouvido, de você ter presença, de você ter foco, né? E aí você dá menos atenção às pessoas. E quando você vai fazer uma compra, é óbvio que o consultor ele tem que entender bem quem é você, o teu estilo, a tua necessidade. Então ele tem que fazer perguntas, tem que direcionar para conhecer a sua necessidade. Com certeza. Agora, tem a segunda etapa em que ele, como especialista, né, baseado nas informações que ele capturou, ele vai dizer, olha, a melhor opção para você é essa por causa disso, e a outra pessoa tem que ter essa capacidade de escutar. E muita gente não tem essa capacidade de escutar. Com certeza. E isso breca relacionamentos, né? Até mesmo na questão, mais uma vez, dentro do eixo do empresário ali, às vezes que está querendo fazer um relacionamento, uma aproximação com outro empresário, isso dificulta o processo, porque se você pega uma pessoa que você quer fazer uma parceria, quer conhecer, quer fazer um relacionamento, tá ansiosa, você vê que tá com tempo. Tá querendo, tá assim, correndo. Você não consegue explorar aquele momento. Não consegue explorar aquele momento, você vê que a pessoa ela se torna cada vez mais isolada, né? Se isola, né? A pessoa se isola,
E não cria relacionamento. A pessoa não aproveita as oportunidades, né? Exatamente. As oportunidades vão passando e você não está atento para aproveitar. Ou então você está sem tempo para aproveitar. Exatamente. Aí você perde a oportunidade, porque o network, ele é oportunidade. Independente, né, do que esteja acontecendo, eu, assim, sou um cara que, honestamente, eu prezo muito pelo contato pessoal, independente de ser um contato pessoal físico, mas aquele relacionamento também, às vezes por uma rede social, onde você está numa sequência de interação, você vem interagindo, porque eu acho que isso que vai movimentando os negócios, É. isso que inspira, isso que motiva, isso que ajuda a gente, dá uma outra visão. Isso que te leva a um patamar acima do que você está hoje, né? Seja porque você identificou uma oportunidade que você não sabia que existia, então profissionalmente aquilo vai ser positivo para você, ou seja até no aspecto social, né? Nossa, Sim. eu nunca tinha pensado sobre esse aspecto, sobre essa situação. Então, Antônio, partindo disso que a gente acabou de falar agora, queria puxar um ganchinho, porque você tinha falado do LinkedIn, mas eu queria trazer isso para a tônica agora dentro das associações, das entidades, né, como a CDL, como o Rotary, como o BNI, que tem alguns eventos de network presenciais. O que você acha disso? Traz um pouco da sua visão sobre isso, coisas que você gostaria de colocar, porque eu acho importante essa participação do empresário dentro desses ambientes, né? Eu, né, como já falei anteriormente, pô, nós nos conhecemos aqui dentro CDL, né? da CDL, né? Já interagimos nos encontros ali nos cafés da manhã, tanto que hoje a gente, né, consegue falar aqui normalmente com muita facilidade. Já tem muita afinidade. Já tem muita afinidade. Pô, fala um pouquinho da sua visão sobre isso. A minha história é uma história de... Eu sou engenheiro de formação e sempre fui criado com aquela percepção de que emprego é uma coisa boa, né? Você tem que ter estabilidade, tem que ter conforto, etc. Mas chegou um determinado momento da minha vida que eu percebi que você pode alçar voos mais altos. Depende do que você quer. Eu entendi que era o meu momento. E uma forma de eu conseguir alcançar, expandir os meus horizontes, os meus contatos, foi através das associações. O contato pessoal, você apertar a mão da pessoa, trocar o cartão, falar sobre o seu negócio, falar sobre o que está fazendo, isso aí faz toda a diferença. Aí você pega, por exemplo, na CDL, a gente tem os cafés... Colocar a sua, vamos dizer assim, a sua estampa, a sua pessoa, né? Para as pessoas saberem quem você é. Não adianta saber que você tem uma grande empresa, mas quem é o quem cara é você? por trás você é a marca. Exatamente. Você é a marca. Exatamente. Então, quando você fala com as pessoas, aí a pessoa percebe, né? O assunto que você tem, pelos seus interesses, o quanto você contribui para ela, né? E isso vai afinando as relações, né? Então a CDL foi uma grande escola aqui para mim, porque você recebe muita gente. Uhum. Não só porque você conhece as pessoas, mas porque você também conhece as oportunidades. Com certeza, concordo plenamente. Não é isso? Né? Com certeza. E não é necessariamente que você vai vender para aquela pessoa que está na sua frente ou do teu lado, mas você vai saber onde vender, através dele vender, né? Então, eu vejo isso na CDL, aprendi isso da CDL, explorei muito isso da CDL. O Rotary Club, eu tenho uma história muito bacana sobre o Rotary Club, que não foi eu que vivi, mas, por exemplo, o Bill Gates, a Microsoft, é a gigante que é hoje, nasceu no Rotary Club. Eu não sei se você conhece essa história, mas a mãe do Bill Gates, ela fazia parte do Rotary Club. Traz um pouquinho essa história, eu conheço alguma coisinha, até porque tem um grande amigo que participa do Rotary, mas eu acho que seria bacana para a nossa audiência saber sobre isso. São coisas que passam desapercebido pelo grande público, mas para quem conhece, percebe a dimensão do que se está fazendo ali. Rotary Club é um monte de dodoc, de patricinha ou de pessoa refinada. Te cortando rapidinho, mas não é só uma coisa do Brasil. O Rotary Club não é do Brasil. É internacional. É internacional. É internacional. E não é aquela questão de reunião social para ficar, né, demonstrando poder. Não, é uma reunião em que tem objetivos, né? Perfeito. E numa dessas reuniões, a mãe do Bill Gates encontrou com um diretor da IBM e eles conversando, né, durante a reunião, fazendo um network pessoal, né, surgiu o assunto que a IBM estava querendo entrar nessa parte de informática do mundo da microinformática, né, do acesso pessoal, atingindo o consumidor final.
E ela falou, eu tenho meu filho, trabalha com essa parte de informática, etc. Ele tem até alguns programas, alguns aplicativos, faz um desenvolvimento. E ela comentou sobre o aplicativo, conseguiu agendar uma reunião com o diretor da IBM, nos Estados Unidos, ele era um diretor global, e o Bill Gates fez essa reunião com eles, fizeram um entendimento lá qual era o alinhamento, o que eles estavam precisando, e aí surgiu o sistema DOS, porque o Bill Gates se comprometeu a mostrar o programa DOS para a IBM, que a IBM não tem, que é um sistema operacional, que é a base do computador, né? O Bill Gates não tinha esse programa, né? Mas ele sabia quem tinha, ele foi lá, comprou o programa por um valor bem simbólico, né? Apresentou da IBM, e daí surgiu uma parceria, onde hoje você tem a Microsoft, esse gigante que está aí. Com certeza. Saiu do network, de uma coisa que era inesperada. E uma coisa, eu conheço o BNI por dentro, né, porque eu participo ativamente do BNI, e o BNI tem uma pegada que é uma ação estruturada em cima de relacionamento de network. Explora um pouquinho essa questão do BNI, né, que muito se falou, né, durante muito tempo. A gente sabe, né, que a CDL já é muito antiga nessa questão, né, de promover alguns eventos para os empresários, tem a questão do Rotary, mas o BNI também vem com uma pegada diferente, né? Na realidade, o BNI é bem antigo, né? É bem antigo, e é um processo, uma metodologia que vai se aperfeiçoando ao longo do tempo. Existem alguns fundamentos que já estão aí presentes por décadas. Mas, por exemplo, aquela questão que eu comentei para você, de você ser interessado e mais do que ser interessante, é uma coisa que eu aprendi no BNI. Legal. Isso me despertou essa consciência. Mas é um modelo, é uma metodologia de explorar o network para fazer negócios. Legal. Então, os empresários se reúnem para conversar de diferentes especialidades, e aí entra aquela questão que a gente estava comentando de um pouquinho da confidencialidade, da intimidade. Eu estou com um problema aqui que eu não sei como é que eu pago os impostos. Eu acho que eu estou com um problema, eu acho que eu estou pagando errado. O teu amigo que está do teu lado lá é um especialista na parte, você conversa com ele, eu estou fazendo assim, você está fazendo certo, estou fazendo errado, ele te dá uma orientação, e se for a questão, vocês podem trabalhar juntos, né? E aí os relacionamentos vão sendo criados, né? Vão sendo criados e vão sendo aprofundados. Excelente. Porque a gente passa dessa postura, dessa condição do profissional, que é um encontro regular, todo estruturado, que tem um modelo que você tem que fazer algumas ações para conhecer as pessoas te conhecerem, você conquistar a confiança delas, né? E você passa para o próximo nível, que é o social. Então, você começa a ter afinidades, aí você vai para o churrasco, vai para a praia, vai para a festa. Marca um jantar, já tem uma questão mais íntima ali, né? Uma questão pessoal que eu honestamente, eu acho que faz todo sentido. Faz todo sentido. Vai para degustação de vinho, né? Pô, excelente. Aí tem que marcar, hein? Mas eu acho assim, cara, isso é importantíssimo. Nós como empresários precisamos ter esse tipo de alinhamento, precisamos ter esse tipo de relacionamento, porque é assim que as coisas vão se construindo. É aquela famosa história, né? Se for nessa pegada, as coisas vão dar certo. Por quê? Você me conhece, eu te conheço. Nós temos um relacionamento, nós temos uma intimidade. Aí passa a sua esposa, conhecer minha esposa, cria um relacionamento. Enfim, nossos parentes, nossas pessoas, as pessoas que estão no nosso entorno vão acabar nos conhecendo, e às vezes você vai pegar e vai falar, não, eu vou te indicar o Juliano, porque ele tem uma loja especializada. Você é do BNI? Ainda não faço parte. Você está falando do discurso do BNI, que é exatamente a relacionamento. Não, ainda... É uma forma de... a palavra talvez pode soar um pouco negativa, mas é a forma de você explorar a rede de relacionamento daquelas pessoas que estão ali. Isso daí, essa questão de explorar a rede de relacionamentos é uma coisa que eu já estava intrínseco em mim. Né? Eu sempre pensei nesse sentido, né? Sempre tive esse tipo de pensamento. Já fui convidado para participar do BNI, mas como meu filho estava para nascer e eu estou dentro desse processo de mudança, eu acabei não indo. Eu acho que agora que ele está fazendo um ano, eu acho que eu já consigo me organizar. Então, eu vou te falar outra pérola do BNI. Opa, aí, confidências. Sabe quem a gente escolhe? Porque para o BNI você pode conhecer, tá? Você pode entender que faz sentido para você, mas o BNI também tem que te acolher. Então tem que atender a alguns critérios.
E uma das coisas que a gente valoriza muito no BNI são os empresários de sucesso que não têm tempo. Ótimo. Interessante. São essas pessoas que fazem a diferença. Por que que elas têm sucesso? Por que que elas não têm tempo? Como a gente pode ajudar essas pessoas? E como essas pessoas podem nos ajudar a fazer um grupo mais forte, com mais vigor, etc. Mais sólido, né? Exatamente. Então, são essas pessoas, aí quando você conhece a metodologia, etc., etc., você vai perceber que existe um caminho, né? Existe uma forma que já vem se estruturando, vem amadurecimento há 41 anos. Pô, que bacana. São mais de 300 mil equipes do mundo inteiro, 77 países. Aqui no Brasil... Mais um movimento internacional dentro do Brasil. Exatamente, exatamente. E que gera muitos negócios. E além de negócios, gera bons momentos, né? Você conhece pessoas, tem gente que se casa dentro do BNI. Não, isso é importante, isso é muito legal. Eu acho que, Antônio, isso que nós empresários, acho que a gente precisa cada vez mais difundir, cada vez mais otimizar esses tipos de contatos, de relacionamentos pessoais, mas pessoais de fato, pessoas presenciais, como o BNI faz, como o Rotary faz, como a CDL faz, porque eu acho que isso que vai trazer mais envolvimento, mais força para os empresários, para os empreendedores. Sim. Porque a gente precisa, é aquilo, né? Tem um ditado antigo que eu não concordo, que fala que é uma classe muito desunida. Não, a questão não é que a classe seja desunida. A questão é que a gente precisa levantar mais momentos juntos. Quem provavelmente falou essa frase no passado teve uma experiência negativa e isso marcou. Sim. Mas eu não acho que isso seja verdadeiro. Eu também. Né? É óbvio que, como em todos os locais, em todos os grupos humanos, existem as exceções, existem situações que não são o esperado. Sim. Mas, em geral, eu acho mais do que nunca, as pessoas estão valorizando o networking. Né? Sim. Quem é jovem empresário vai aprender muito compartilhando experiência com os outros. Sim. Quem é aquele que já está um pouco mais grisalho, como eu, né, vai ser obrigado a refletir. Né? Existem várias provocações para você ver o que você faz há 30 anos é o que é preciso ser feito agora? Você já pensou em fazer diferente? Então, existe a oportunidade para todas as idades e todos os perfis. Ou seja, um novo chegando com novas experiências para um novo aprendizado também, para um amadurecimento, e o mais experiente demonstrando a sua experiência e aprendendo com o novo. A maturidade de você perceber que você não é o dono da verdade e tem muitas coisas que você ainda pode aprender e se desenvolver. E isso é muito importante. E aí a gente falou do novo e do velho, mas também existe a perspectiva daquele cara que é bem sucedido, mas ele tem um negócio pequeno e o cara que é milionário. Sim. O cara que é milionário faz networking? Lógico que faz. Lógico que faz. Na dimensão dele, ele faz. Sim. Né? Agora, para toda essa escala de pessoas, né, desde o mais simples até o mais bem favorecido, existe oportunidade de você encontrar pessoas, né, de se relacionar. Essas pessoas vão levar você a ampliar as oportunidades, a sua visão das oportunidades, vão provocar você a refletir se existem coisas novas que você pode fazer e vão também te levar a um outro patamar de social. Né? Você vai ter uma percepção do mundo mais ampla. Né? Sim, não, isso é importante, isso é bacana demais. Eu sou super favorável a isso, acho muito legal e eu acho que cada vez mais nós precisamos aumentar essa força nossa. Então, Antônio, eu acho assim, né, cara, muito bacana. Você participa ativamente do BNI, né? Participo. Atualmente, aqui, o BNI demorou para chegar em Niterói e agora está uma explosão. A gente já está com 3 grupos aqui ativos. Estamos lançando um grupo novo que é um grupo sem empresários. Pô, bacana. E esse grupo é o grupo que a gente acha que vai fazer a diferença na cidade. Entendi. Porque vai reunir pessoas das mais diversas especialidades. Lá não é simplesmente um grupo de médicos, ou de advogados, ou de contadores. Não. Tem empresários de todas as especialidades e só pode ter um por especialidade. E aí, na medida que esses empresários vão se relacionando, vão se conhecendo, vão conquistando a confiança uns dos outros, vão construindo a sua reputação,
os negócios começam a florescer. E a gente acha que, a partir desse grupo, os outros grupos também vão crescer, Entendi. porque os negócios vão ampliar. É um novo modelo de grupo que vocês vão colocar? Seria alguma coisa assim nesse sentido? É um desafio que a regional do Rio de Janeiro, do Leste Fluminense, assumiu, né, através da Vilma, de criar um grupo com 100 membros que dentro do BNI é chamado de um grupo Diamond. Entendi. É um outro nível. É um outro nível. É um outro nível em que sentido? Os desafios são maiores. Entendi. Os desafios são maiores porque agrupar essas pessoas, você imagina encontrar 100 pessoas, reunir 100 pessoas que têm uma boa reputação e que você vai construir um nível de confiança muito alto entre elas, 100 pessoas. E que a partir daí vão se fazer negócios. Esses negócios vão aumentar potencialmente a vida delas, a empresa delas. Entendi. Não, bacana. Eu convido você para participar do nosso... Isso, pô, fico ao vivo, hein? Fico Agora, para você conhecer o nosso grupo lá e entender como é que funciona a mecânica do BNI, você vai gostar. É uma experiência muito boa. Bacana. Não, vamos conversar sobre isso e fico super lisonjeado pelo convite. Pô, obrigado. Antônio, deixa eu te falar uma coisa. Tá sendo maravilhoso esse nosso podcast aqui, esse nosso bate-papo. Eu quero saber o seguinte, vamos fazer o segundo episódio ou não vamos? Vamos fazer. Eu topo. Eu gosto de falar sobre network, perfeito. Sobre negócios, sobre vida, sobre filosofia. Bom, então a gente vai marcar não só o segundo, mas alguns outros episódios. Tá bom, vamos fazer uma pauta aí, vamos prosseguir, porque a gente criou uma química boa aqui, né? De um bate-papo, um bate-papo muito bacana, super fluido. Galera, o nosso podcast está chegando ao fim. O bate-papo com o Antônio foi, assim, fenomenal. Cara, um contato, um relacionamento, assim, pô, perfeito. Quero super te agradecer. Brigadão, obrigado mesmo. Pessoal, se prepara, acompanha. Pode Juliano tá aí com tudo e vai ter mais um episódio com o Antônio. Beleza, galera? Obrigado, tamo junto, um grande abraço para vocês. Ó, pessoal, tô voltando aqui rapidinho porque eu esqueci. Olha só, tava falando aqui com o Antônio, ó. Quer dar uma sugestão, quer explorar algum tema, quer dar alguma ideia pra gente? Pô, pode escrever aqui nos comentários. Quer participar, quer convidar alguém? Fala com a gente que a gente está aqui aberto. Quem sabe você participa aqui no Pod Juliano. Beleza? Um abraço. Tchau, tchau.